lequel on avait vu quand même 16 ans qu'ils ont présenté évidemment chez eux, qui a fait l'objet ensuite de... O Brasil se inspirou na legislação francesa para elaborar a sua própria legislação de águas. Ele apresenta agora a equipe que fez o filme. Ele vai apresentar o Alberto Pego. E agora o Alberto Pego com a população. Um petit cadeau de le gouverneur do Espírito Santo pour le président do comitê. E também oferece ao presidente do comitê das bacias. Ele entrega ao governador do Espírito Santo. E ele entrega também um presente ao Messias Hubert. E je ne veux pas perdre l'opportunité de donner à le président un petit cadeau. C'est comme un symbole d'armistice entre les deux nations. E ele trouxe para o Santininho um presente particular. E ele abre agora. E todo mundo procura saber o que é. Atenção. E é uma camisa oficial da seleção brasileira e ele recebe muitos aplausos. Claro, é o ano da Copa do Mundo. E o Beto diz que espera que o Brasil não passe pela França e que a camiseta que ele trouxe é número 10, que foi utilizado por muitos anos pelo Pelé. E ele agradece a todos. Belíssimo documentário, as imagens são belíssimas. É um sonho. E é um sonho também com relação a essa pureza da água, né, que é necessária. Porque é a nossa própria sobrevivência. Nós não podemos sobreviver sem cuidar da água. Eu acho que a gente tem que se basear nos modelos que estão dando certo. E claro que tem que copiar, tem que se unir. Faz parte da parte do mundial, do desejo de sobrevivência, do desejo de melhorar a nossa vida. É fantástico. Tem que continuar. Quelle est votre impression sur les documentaires qu'on vient de montrer et les livres qui étaient réalisés? Alors c'est un regard rafraîchissant parce que le Brésil a une toute autre approche du phénomène de l'eau. Je connais le Brésil, j'ai été plusieurs fois au Brésil. Je connais bien Rio, je connais bien Sao Paulo et Manaus aussi, et puis l'état de Minas Gerais. J'ai été souvent à Belo Horizonte pour des échanges. Qu'est-ce que vous pensez de l'intérêt de l'État du Espírito Santo d'avoir un accord de coopération avec les instances du bassin de la Seine? C'est un accord qui nous honore, parce que les Brésiliens reprennent nos méthodes, alors que c'est un grand pays, c'est ce qu'on appelle un pays émergent aujourd'hui, et l'État de Espírito Santo est tout à fait en avance sur les autres États, donc nous sommes très fiers de traiter avec lui. Esse é um projeto que mostra que essa cooperação, essa via de mão dupla pode dar muito certo, não é? É muito positivo. Então, nisso, certamente, nós podemos colher muitas experiências positivas da França. Né? Para o Espírito Santo, certamente, será uma oportunidade muito positiva, né? Muito interessante.
A França adotou em 1964 uma lei de proteção à água que vem transformando a realidade de seus rios. Em 1988, a República Francesa assinou um acordo de cooperação com o Brasil, país que detém as maiores reservas de água doce do planeta. Primeiro, o modelo francês foi testado na bacia do Rio Doce e depois inspirou a Legislação Nacional de Recursos Hídricos, que foi promulgada em 1997, a Lei 9.433. Com apenas 12 anos de experiência da lei, o Brasil continua interessado no que vem sendo feito na França, que já soma 45 anos de experiência do modelo. Dentre as 6 regiões hidrográficas em que foi dividido o território francês, a bacia do Seine-Normandie tem despertado grande interesse, por possuir a maior diversidade de usos de água. Em junho de 2008, uma representação da Agência de Água Seine-Normandie esteve no Brasil, em Vitória, Espírito Santo, visitando bacias e participando do seminário Água 2008, onde relatou as experiências adotadas pelo Sena. O exemplo francês na gestão de recursos hídricos, na verdade, é uma inspiração já antiga para o nosso país. Norteou o debate da lei nacional que trata da gestão de recursos hídricos. E eu, na época, como congressista, tive a oportunidade de participar desse debate. E os brasileiros de diversas regiões estão buscando caminhos para enfrentar esse desafio de gerir de forma adequada, de forma responsável, de forma sustentável, os seus recursos hídricos. E a experiência francesa, a experiência do Sena, ela ilumina caminhos. É seguir em frente, aproximar mais essa experiência francesa desse trabalho que nós estamos realizando no Espírito Santo, junto com a sociedade civil organizada, e potencializar a nossa caminhada. Em setembro de 2008, uma equipe do Instituto Ecobacia, entidade brasileira de recursos hídricos, esteve na França para percorrer todo o trajeto do Sena, da nascente à foz. Saindo de Paris, os pesquisadores subiram a bacia até as nascentes, na cidade de Saint-Germain-sur-Seine. Na gruta que acumula as primeiras gotas de água do rio, destaque para a estátua da deusa Sequaná, que deu origem ao nome Sena. Desde 1864, as fontes são patrimônio de Paris. A capital, mesmo estando a mais de 300 quilômetros, reconhece a importância do Sena para a sua sobrevivência. Este rio de 800 quilômetros, junto com seus afluentes, drena uma área de 97 mil quilômetros quadrados, 14% do território francês, região onde vivem 17 milhões de habitantes, 30% da população do país. A bacia responde por quase 40% da produção industrial da França e por 1/3 de sua produção agrícola. Os números da bacia são expressivos. Ela é responsável por 37% do petróleo refinado e 79% da produção de açúcar do país. 60% da produção automobilística francesa vem de indústrias abastecidas com águas do Sena. Essa intensa atividade gerava um consumo enorme de água e causava uma poluição crescente. Para lutar contra isso, a lei francesa colocou em operação o princípio do poluidor-pagador. A agência de água foi constituída para receber os recursos arrecadados e restituir esse dinheiro às iniciativas de restauração da bacia. Em 2008, a agência coletou 800 milhões de euros, cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Parte destes recursos foi investida na coleta e tratamento de esgotos das cidades. La totalité du fleuve Seine se trouve globalement en meilleur état qu'elle n'était il y a 40 ans. Sur le plan écologique, on peut dire que la Seine s'est améliorée, y compris au sein de la capitale même. Alors, pourquoi elle s'est améliorée ? Parce que depuis 30 à 40 ans, on a travaillé sur tous les rejets, les effluents, d'une part des collectivités,
et d'autre part sur les rejets des industries. São atitudes que explicam por que o Sena vem recuperando a quantidade e variedade de peixes. Quando a legislação de proteção começou a funcionar em 1964, existiam apenas 4 espécies de peixes no Sena em Paris. Hoje, mais de 30 espécies já foram registradas. E o Brasil, como recordista dos estoques de água no mundo, tem diante de si este grande desafio de, utilizando meios semelhantes, obter sucesso na defesa dos seus recursos hídricos, assunto que interessa a todo o planeta. É o que desejam o governo e a sociedade francesa, como diz o presidente do comitê, senhor André Santini, nesta mensagem de solidariedade ao esforço brasileiro. Le Brésil n'a pas besoin d'encouragement, c'est plutôt lui qui donne encouragement à la France. Le Brésil possède les plus grands fleuves de la planète. Le Brésil a pris conscience de cette richesse. Il s'est doté d'une législation qui permet de protéger la ressource en eau et de préserver les milieux aquatiques. Il convient maintenant qu'il se donne les moyens, notamment financiers, pour répondre à l'ampleur de la tâche. Un proverbe brésilien dit « L'eau douce goûtant sur la pierre dure finit un jour par la percer ». Je ne doute pas que le Brésil saura sauver son patrimoine et que chaque geste, comme votre démarche, contribuera à combattre la pollution partout où elle se niche, car, comme l'eau limpide goûtant sur la pollution, il finira un jour par la chasser.